Gente, como eu disse, voltei pra falar do outro livro que não está aqui comigo. Eu emprestei pra minha prima e o livro se chama A Montanha e o Rio. Não me pergunte o nome do autor agora, porque eu não vou lembrar, o livro não está comigo aqui pra eu ler. E a memória da pessoa, gente, já não é mais a mesma. Mas a história eu lembro, o nome do autor aqui não. Bom, então vamos lá. O livro é A Montanha e o Rio. É um livro bem grossinho, bem grandinho. Um livro que você tem que ter muita atenção, porque ele tem dois personagens bem principais, assim. Depois você entra mais uma que também fica bem... Aí ficam 3 personagens principais e a família deles. E assim, é uma coisa bem complicada, complexa. O escritor, eu sei que ele é chinês, mas foi com acho que 22 anos para os Estados Unidos. Ele conta uma história que aconteceu na China. 2 irmãos. A montanha é o irmão bastardo. O rio é o irmão legal, né? Digamos assim, da família. O menino bastardo, ele começa o livro contando a história dele, ele contando. Esse livro é contado em primeira pessoa também. Só que assim, como ele é um livro parcelar, ele é muito engraçado. Você tá lendo, e se você não presta atenção no início do capítulo, você se ferra. Porque ali no início do capítulo vai dizendo de quem é a fala. Se é o Shen, se é a menina, se é o menino, quem é que tá falando. Então você tem que prestar atenção, porque cada hora é um que conta uma parte da sua vida, da sua história. E as histórias são bem, assim, eu conto o início, o outro conta o início da vida dele. Eu conto, entendeu? É bem interessante nesse sentido. Mas é um livro que você tem que ficar ligado, porque senão você começa a misturar as histórias. Então, o irmão mais novo, o irmão A Montanha é o que é o primeiro a contar a história. Ele conta o nascimento dele, que é altamente bizarro essa parte, porque a mãe dele se joga de um precipício grávida, parindo ele, assim, sabe? Ela se joga, ele vai pendurado no cordão umbilical, o cordão prende num galho, se arrebenta, aí diz que o sangue voa e o garoto fica preso no galho, e aí o pai, o rapaz que cria ele, o senhor que cria ele, é que salva ele ali no precipício. E aí ele vem contando a partir daí a vida dele. O outro também vai contando como foi o nascimento dele, etc e tal, etc e tal. Você vai sabendo a história da vida dos dois, contado pela boca deles. E assim, o interessante é porque conta muita coisa que você começa a pensar, você imagina que seja um pouco da realidade deles lá naquela época, naquele período. E assim, eu acho que toda a história, toda a literatura que conta um pouco, assim, ela meio que retrata, sim, a vivência daquele povo, daquele local, e algumas coisas que acontecem que as pessoas têm um pouco medo de falar, elas escrevem, entendeu? Então é um caso um pouco a se pensar. Ele é um livro que também te faz chorar em alguns momentos, te faz sentir muita raiva, muita raiva. Tem hora que tu para e fala assim, pô, como é que pode uma pessoa fazer uma coisa dessa? Tá? Tem uma menina também, e eles são todos muito inteligentes. Tem uma outra parte muito bizarra que o garoto conta que ele, com 3 anos, ele já conhecia todos os remédios da estante do pai dele, que era um curandeiro. E para que todos os remédios funcionavam, todas as ervas funcionavam, serviam para quê? O que é um pouco bizarro. Eu tenho um filho de 3 anos, gente, e não acredito que isso possa acontecer, a não ser que a pessoa seja muito, mas muito super dotada, assim, super mega power dotada, entendeu? Mas tudo bem. Literatura, vamos lá, vamos crer que aconteça essas coisas. Então, os dois são muito altamente inteligentes, os dois. E um começa com uma vida abastada, cheia de coisas boas, o outro só começa assim, bem acabado, bem ferrado, e vai se ferrando, se ferrando, se ferrando, se ferrando até um dado momento, quando ele chega na juventude, aos 18 anos mais ou menos, e aí a vida dele começa um pouquinho a melhorar, e a do outro, que era bem alto estilo, tipo, sabe? Ele começa a decair e se ferrar. E assim, a queda dele é brusca, assim, do nada, pá, ferrou a vida do garoto, do moleque, entendeu?
E aí fica sinistro. Bom, a história é boa, mas se você gosta de coisas redondinhas, amores redondinhos, que acabam redondinhos, tudo muito perfeitinho, todo mundo fica feliz para sempre, o malzinho morre e o bonzinho fica feliz e contente, esse livro não é pra você, porque esse livro... primeiro porque não tem um mal de um todo e um bom de um todo. Todos eles têm os seus pecadilhos e as suas coisas boas. Todos eles sofrem, todos eles têm glórias em dados momentos. Não é um fim perfeito. Não é aquele fim redondinho. Então, se você busca isso, aquele fim lindo de Felizes para Sempre, não procure esse livro, porque não vai gostar. Não é o Felizes para Sempre, não, tá? Não é também um Triste para Sempre, mas também não é o Feliz para Sempre. É uma coisa que você fica pensando no final do livro e tentando... Eu, particularmente, assim, no início, logo assim que eu terminei o livro, eu fiquei, pum, bem por aí, da vida. Peraí, pensei, pomba, esse tempo todo não acontece o que eu... Aí depois eu parei e pensei que eu gosto muito de parar pra pensar e tentar decifrar o que o autor queria com aquilo, botar pra pensar mesmo, né? Botar os neurônios em funcionamento. E aí eu começo a arrumar as soluções pra que eu venha gostar do final do livro. E aí foi quando eu consegui gostar do final do livro, porque eu entendi exatamente, ou pelo menos eu acho que eu entendi o que o autor queria. E se eu não entendi, a minha solução ficou muito agradável aos meus olhos e à minha mente, porque eu consegui arrumar um jeito de gostar do final do livro. De gostar desse fim não tão perfeitinho, não tão agradável, assim, sabe? É isso que eu posso falar do livro, porque se eu contar mais do livro, eu vou estar contando a história toda pra vocês, e aí vocês fatalmente não vão querer ler o livro. Porque já vai saber, é como se fosse um filme, né? A pessoa vai contar tudo, é um saco isso. E eu já fiz isso uma vez, eu já contei um livro inteiro pra uma pessoa. Aí no final eu perguntei, e aí, vai ler? Não, pra quê? Você já me contou. Aí, tipo, caiu a ficha que é retardada, já tinha contado o livro todo. Então, eu não vou contar o livro todo pra vocês. É bem isso aí, tá? Então vocês já sabem que a história é essa. São dois irmãos com vidas bem diferentes e em dados momentos eles meio que trocam, assim, de vida. É bem legal. Não tem nada de gêmeo, esse negócio tipo de filme que eles são gêmeos e trocam de lugar. Não é nada a ver isso não, tá, gente? Até muito pelo contrário. Eles até viram meio que rivais e entram em guerra entre si. É uma coisa assim, mais ou menos, tá? Então é isso. Super beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo. E espero que vocês gostem da leitura. Tchau.